Olá, seja bem-vindo a mais um programa Theo MediaCast, mais um momento especial de um bate-papo gostoso, onde nós procuramos, claro, é prazer meu, pessoal, né, isso, nós estarmos aqui juntos, mas é onde procuramos falar de coisas da vida e fé, sempre para a glória de Deus, esse é o nosso moto, você sabe disso, mas onde vamos descobrindo novas áreas. O assunto de hoje não é muito novo, nós já temos uma ou outra coisa, porque na verdade é um assunto recorrente na vida da igreja, como separar a missão da vida da igreja, não é? E eu estou com um pastor aqui que, para mim, é a primeira vez que eu converso com ele, não sei se já esteve aqui na Comédia, aliás, não perguntei isso nos preâmbulos, mas é o pastor que eu vou apresentar para você daqui a pouquinho. Segura um pouquinho aí, tem uma vinheta, já eu volto. Então, estamos de volta hoje. O meu convidado de hoje, aliás, não foi bem meu convidado, né? Porque foi uma indicação maravilhosa, muito boa. É o pastor Humberto. Ele vai se apresentar um pouco melhor para vocês. Pelo sotaque, eu até nem perguntei, mas se não é carioca, é de Juiz de Fora. Não é possível, porque esse sotaque aí, se bem que Santista tem também, não é? Mas ele vai se apresentar. A igreja que ele faz parte da equipe pastoral é uma igreja bastante significativa nas minhas memórias, assim, por diversos motivos. Mas, pastor Humberto, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. Privilégio poder estar falando com você aí do Theo MediaCast. Theo MediaCast. Eu me lembro da Comev já faz um bom tempo. Comev está aqui no Brasil há muitos anos. E sempre prestou um serviço muito importante para a igreja em termos de informação, de dar para a gente material relevante, para a gente pensar a igreja, né, como igreja. Então, é um prazer estar com você, né, que está assistindo o nosso podcast, e vai ser um tempo gostoso aqui de bate-papo. Imagino que sim, porque nós precisamos conversar das coisas que... da nossa vida. Nós dois somos pastores, então é claro que temos características com respeito ao nosso trabalho. Eu já tive aqui professores, já tivemos aqui pessoas de diversas áreas diferentes de conhecimento e tudo mais, e pessoas que estão na frente missionária em diversos tipos de missões, dentro e fora do Brasil. Mas é muito bom a gente poder conversar, vai me socorrer, vai me ajudar, vai aumentar meu conhecimento, sem dúvida nenhuma. Mas eu espero que nossos ouvintes aí se amarrem nessas questões todas, né? O irmão, então, é pastor da Igreja Batista do Morumbi, um dos pastores, né? E mais ligado à área missionária da igreja, é isso? Então, eu faço parte do Núcleo de Expansão Global. Ótimo. Que envolve todo o trabalho fora da igreja. Então, nós temos trabalhos aqui no Brasil, em São Paulo, aí Brasil e no mundo, né? Temos 12 famílias que estão sendo patrocinadas, sustentadas pela a nossa igreja em diferentes partes do mundo, assim como temos projetos importantes para a cidade de São Paulo, para o sertão do Brasil e também para os ribeirinhos, onde a gente tem um trabalho muito agressivo ali junto com a Junta de Missões Nacionais. Aí, no caso ribeirinho, quando tu fala é Amazônia, ou você pega ribeirinhos em outros lugares também? Não, e nesse momento nós estamos fazendo lá no Amazonas. Normalmente a gente associa isso, né? Embora... Exato. Você pode ter ribeirinho em qualquer lugar que tem um rio. Tecnicamente, aqui em São Paulo, né? Tecnicamente, O ribeirinho aqui seria cuidados que mora à margem do Rio Tietê, exato, talvez, né? Ou o Rio Grande, né? Mas, enfim, nós temos muitos outros rios além desse. Aliás, o vale que nós temos aí do Paraná... Como é que é? Gente, agora esqueci a divisa entre São Paulo e Paraná. É uma região muito carente. Muito carente ali, né? O Vale do Ribeira, se você também vai, o IDH menor que nós temos no estado, está ali. E talvez no Brasil. É isso mesmo. E eu tô ficando numa idade que começa a dar uns brancos, coisa absurda de não lembrar. Como que você não lembra isso aí, cara? Aliás, talvez nós sejamos mais ou menos daquela faixa dos 50, da década de 50, comecinho dos 60, por ali. Então nós somos parecidos nisso. A Igreja Batista do Morumbi me impactou muito quando eu estava no seminário. Nós começamos a mudar um paradigma na questão de exposição bíblica, de pregação da palavra. E o pastor Ari Veloso era, naquela época, o nome mais conhecido.
eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de escutar dele e tal. E depois, por outros motivos, eu tive alguns relacionamentos. Na igreja mesmo, fui uma vez só. Só fui uma vez em um culto. Mas teve pastor ali da área, ministra de música, que eu conhecia, que é meio aparentada minha, e o pastor atual, o Lisânias, meu chefe de equipe na Palavra da Vida. Então, tem diversas ligações, pessoas para lá. Foi a primeira igreja batista que pediu carta de transferência de um membro de uma igreja presbiteriana que eu lembro, de que eu pastoreava. Eu pastoreava uma igreja em Bauru, e um dia chegou um pedido de carta de transferência. Falei, a igreja batista pedindo carta de transferência para os presbiterianos? E nós demos a transferência na época, né? E eu achei interessante, mas a cabeça do Ari sempre foi muito... O Ari, ele era um homem para além da sua época, né? Ele pensava no mundo de uma forma diferente, muito bíblica, né? E eu creio que isso fez com que a igreja tivesse, desde o seu nascimento, né, esse DNA de missões. Então, isso eu ia perguntar. O Ari, você sempre que trabalhava muito com o pessoal, até foi criticado na época, uma crítica muito injusta de que ele só trabalhava com as pessoas de alto nível, não sei o quê e tal. A Donep veio a existir, mas antes da Donep ele já fazia reunião com os executivos, homens de negócio e tal. E uma vez ele falou, mas onde eu tô no Morumbi, é onde eu não procuro só isso. Mas ele já tinha essa visão de olhar... Claro, o Morumbi também, Paraisópolis está lá perto, tem outras coisas mais lá, outras comunidades, né? E ele já tinha essa visão disso. O Ari era, como a gente falou aqui, né? Ele era um homem visionário. Então, o que ele viu? Ele achava que, tendo uma igreja forte, essa igreja poderia fazer um trabalho muito bom em toda a cidade de São Paulo e de São Paulo para o resto do mundo. A visão dele era que missões começam onde você está. Certo. E vai terminar onde Deus quiser. Sim. Então, ele tinha essa visão de expansão, mas através de uma igreja que fosse uma igreja que tivesse recursos para investir no trabalho missionário. Então, ele trabalhou isso, e trabalhou de uma maneira muito bacana. Eu na época, eu observava a igreja do Morumbi como um ícone de igreja. Você pastoreava nessa época? Eu pastoreava em outros lugares, mas a gente tinha sempre, e pelo fato de estar envolvido com a Operação Mobilização, a missão que tinha os navios e estavam em 115 campos, o Ari, ele tinha um contato muito próximo da gente. Então, a gente ficava o tempo todo passando ali por Morumbi para ver o que tinha de novo, que a gente poderia levar para as igrejas através de um trabalho de mobilização. E ele também participou muito enviando obreiros da igreja para a Operação Mobilização. Tem obreiros na Operação Mobilização que saíram da IB Morumbi há 20 anos. A pessoa. Para quem não conhece, a Operação Mobilização, também chamada de OM, é que mantém aqueles navios. Tinha o Dulos, agora é o Dulos 2, o Logos... Não, Logos 2. Logos Hope. Hope. Porque o Logos 2, ele era um navio muito pesado. Sei. Então, para atravessar o oceano, era um gasto muito alto. Certo. Então, nós desconectamos o navio, o Logos 2, e compramos o Logos Hope. Ok. Temos o Dulos Hope agora, que faz toda a parte da Ásia. E estamos com um sonho muito bacana, e eu te convido para orar com a gente, é o Amazon Hope. Opa! Esse navio, ele vai entrar pelos rios do Amazonas e vamos alcançar muitas comunidades ribeirinhas com atendimento médico, com profissionais de alto nível, e sempre gente que vem das igrejas, né? E sempre precisa, né? Porque eu lembro que a Sociedade Bíblica do Brasil tem um barco lá na Amazônia. A Junta de Missões também tem. Tem diversos, né? Diversas missões e de denominações diferentes trabalham. Isso. Mas é um povo carente interessante. Se você pensar, não é nem muita gente na quantidade assim de milhões, mas é muita gente e muito espalhado, né? Exato. Então você anda, sei lá, 1 dia, 2 dias para alcançar um grupo e às vezes você chega num lugar tem o quê? 10 pessoas, 20 pessoas, depende do Para você ter uma ideia, eu cheguei numa comunidade ribeirinha, nós pegamos o barco da Junta de Missões Nacionais, o barco missionário, com 36 pessoas da minha igreja, e navegamos
37 horas, chegamos em Coari e dali nós viemos visitando 5 comunidades. Encontramos uma comunidade chamada Itapéua. E haviam 40 pessoas que assistiam um missionário da Junta de Missões Nacionais sentados numa praça escutando a mensagem que ele pregava. Os ensinamentos e tudo mais. E esse era era o único povo que escutava o evangelho naquela comunidade. 40 pessoas sentadas no chão. Quando nós passamos ali, nós vimos que aquele povo precisava de um lugar para se reunir, para crescer. E aí perguntamos, quanto custa um terreno aqui? Aí vimos o preço e quanto custa para construir uma casa-templo, né, que eles chamam assim. Mais tanto. Aí nós desafiamos a turma, né, da nossa igreja ali dentro daquele barco e imediatamente levantamos o recurso, trouxemos as madeiras necessárias, porque tudo lá vem através de barcos, de navios, né? Então a gente construiu a primeira igreja ali batista em Itapéua, né? Com recursos da nossa turminha que foi com a gente. Então, para você ter uma ideia da necessidade, as pessoas vivem do rio. Tudo que eles fazem no rio. Tomam água do rio, comem o peixe do rio. Eles não têm, por exemplo, refrigeradores para colocar o açaí que eles né, colhem. Então, aquilo se perde em 2, 3 dias, porque não tem. E geralmente, quando eles vendem por um preço irrisório para chegar aqui para a gente, ao preço que nós compramos o açaí aí na loja, né? Porque sempre que eu penso em missões, isso não é ideia minha, isso é antigo. O pessoal fala, missão não é uma opção da igreja. Missão é aquilo que Deus deu para nós. A palavra de Jesus no final de Mateus é clássica, né? Exato. Por onde vocês forem, vocês sejam minhas testemunhas. Então, claro, a gente fala em missões, a gente lembra lá da Mongólia, ou lá não sei de onde, mas a missão está aí, né? Às vezes na casa da gente, né? Então, eu vejo que missões, esse é um tema muito bacana e eu gosto muito de pensar em missões a nível teológico, né? A Bíblia, ela dá umas dicas para a gente que, primeiro, missões não existe na Bíblia, essa palavra. Começa por aí. E se há uma missão, essa missão, ela tem origem no Deus que quer alcançar o mundo inteiro. Sim. Então eu fico imaginando na eternidade esse Deus conversando com o Filho e com o Espírito Santo, dizendo na plenitude dos tempos, eu vou te enviar, filho, para morrer por um povo que vai estar fazendo lá o Telmedia Cast, que eu ainda não criei. Eu fico imaginando um Deus que lá na eternidade já tinha os planos todos cumpridos, executados, e que ele prepararia toda a história humana para que hoje a gente pudesse estar aqui falando de algo que não é acadêmico. Eu acho, às vezes eu escuto assim, uma frase mais ou menos nessa área, assim, cadê Deus, né? Vocês falam que existe Deus, mas olha o que está acontecendo, essa injustiça, essa maldade, essa não sei o quê, doença e violência e tudo. Mas eu tenho profunda convicção, isso permeia, está por trás dos meus sermões e tudo mais, que Deus, quando criou o mundo, Deus não precisava criar nada. Não. Deus se basta em si mesmo. Exato. Se eu acreditar num Deus que precisa ser admirado, adorado pelas pessoas, então aí esse Deus eu não quero. Isso tipo aí não passa na minha cabeça. Mas ele resolveu criar e eu entendo perfeitamente. A Bíblia tem diversas referências que falam sobre isso. Ele, na criação, ele se revela. Então ele mostra que ele é poderoso, que ele é sábio, que ele é bom, que ele é justo, justiça, ele é misericordioso. Então a misericórdia de Deus se apresenta, porque a pergunta básica, por que não acabou com Adão e Eva, começou tudo de novo? Aliás, por que ele começou com Adão e Eva, sabendo que Adão e Eva já iam pecar mesmo? Estava tudo no plano. Tudo, né? Tem um plano, e nós fazemos parte desse plano. Exato. Com graça, Deus nos alcançou. Não foi da nossa inteligência, a nossa capacidade, o nosso DNA, a nossa família. E as pessoas esquecem que havia uma guerra. Exatamente. E logicamente, os mais humanistas e seculares
da nossa era, eu sou sociólogo, né? Além de ser teólogo, isso eu não sabia. Eu sou antropólogo também. E sou químico, então Maravilha. gente... Eu tinha um filho que queria ser pastor, bombeiro, lutador de boxe, mas é quase isso. Então a gente começa a fazer perguntas para essa sociedade, se começa a refletir sobre essas coisas, né? Um Deus que cria com uma intenção de uma luta que aparece antes mesmo de qualquer coisa que existe existir. Então ele vê tudo isso, vê a eternidade, ele vê o que havia, essa guerra que havia entre o bem e o mal, e na criação ele está lidando com isso. E a gente esquece que o próprio Cristo e a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. A gente esquece o maligno. A gente esquece as obras do maligno na história humana. E que Deus está lidando com isso. E que Deus está preparando o mundo para trazer o seu Filho. Então, quando a gente vê o Velho Testamento e não liga o que está acontecendo, todos os episódios, os eventos que acontecem com o seu povo, a criação do seu povo, para que Deus está fazendo tudo isso? Para trazer o seu Filho. E depois criar uma coisa fantástica que é a igreja. Sim. Os pequenos cristos que nós somos, caminhando pelas ruas, não é? Tendo atitudes, comportamentos que são cristocêntricos, isso vai fazendo com que a sociedade comece a ver que há esperança. Sim. A esperança não está nas ideologias humanas, que também saem da própria palavra. A gente às vezes fica brigando, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Quando a gente não percebe a palavra de Deus, que ela é boa para tudo. Isso. Não é? Então, a Bíblia é fantástica em mostrar, dar dicas. Por exemplo, um Jesus que chega e fala, Pai, eu quero que aqueles que tu me deste estejam comigo para ver a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E ele estava pedindo por você e por mim, né? Exato. Naquela época não era só os que estavam vivendo lá. Os que Quando ele recebeu essa palavra, se não foi na eternidade? Quando que ele recebeu de Deus aqueles que ainda seriam dados para ele? Como discípulos que você que eu sou, que nós somos aqui. Então, nós estamos falando aqui de algo que é fantástico. E depois a questão do Espírito Santo, né, que a gente nem entende direito. Se entendesse, esse mundo já teria sido alcançado. E é o Espírito Santo que tem... Deus tem misericórdia, não só nos chamando da perdição do pecado e nos dando uma nova vida, mas ele tem misericórdia de nós no pós-conversão, né? Porque nós continuamos ainda cheios das dificuldades, das lamúrias, das tristezas. Tem diversos versículos na Bíblia que são maravilhosos. Um dos que eu tenho na minha mente, que eu gosto, está lá em Hebreus, diz que a esperança é a âncora da alma, né? Eu gosto tanto dessa expressão, a esperança é a âncora da alma. E aí eu fico pensando, já que a Bíblia é minha referência, sempre será, né? É o que eu tenho de convicção, que ela mostra para nós que uma vez que o Senhor me transformou, agora eu me torno um agente. Não é assim... eu preciso pensar em ser um missionário. É um programa que eu tenho a obrigação de... Mas minha igreja não tem ministério de missões. Tá, meu filho, mas você não precisa de ministério de missões. Exatamente. Você precisa ser um cristão. Exatamente. E como você já disse, pequenos cristos ou pequenos luzeiros, nós somos sempre, né? Nós somos luz do mundo, como Cristo foi luz do mundo. Então, claro, nós refletimos bem menos do que ele, né? Do que o próprio, né? Mas não tem como dissociar. Não tem. Eu acho que um cristão verdadeiro, você vê, para Deus não tem essa coisa de geografia que nós temos. Isso. Né? Eu comecei a aprender isso não faz muito tempo. É verdade? A gente fica... Porque nós somos fruto do meio, né? É verdade. A gente vai aprendendo certas coisas e achando que dessa forma. Deus pode te usar agora. Agora. Por quê? Porque o evangelho é a transformação da pessoa como um todo. Então, quando eu me encontro com Cristo, a primeira coisa já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim.
as coisas velhas. Então, em Cristo há uma novidade de vida, em Cristo há um caminho novo de se pensar. A tua mente agora, em Cristo, através do Espírito Santo, ela tem um filtro para os teus 5 sentidos. Então, o resultado disso é que você olha o mundo de maneira diferente. Sim. Você olha as pessoas de maneira diferente, independente de onde você esteja, da tua formação, de qualquer coisa, você passa a ser um agente de transformação, assim como Cristo era. Eu lembro de uma ilustração antiga mesmo, que eu escutei lá nos 70, 80, não lembro exatamente, de uma pessoa, uma moça, que um dia num sonho ela se via de costas para o abismo e via uma multidão correndo desembestadamente em direção ao abismo. E ela, desesperada, tentando fazer sinal para que o pessoal eles iam cair todo mundo no abismo, né? E quem falou sobre isso, eu não sei se é um fato verdadeiro, se foi um sonho mesmo, se era só uma ilustração, não me lembro mais, faz muito tempo. Mas falando disso, que um cristão é assim, você sabe que o negócio, você escapou. E agora você está vendo que está todo mundo indo para o buraco e você vai ficar quieto. Claro que temos dimensões diferentes, né? Eu tenho um tio, já falecido, era diácono da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, e lá é solteiro e tudo mais, faleceu com seus mais de 70 anos, mas ele liderava o grupo lá que saía da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro e ia fazer trabalho entre os ribeirinhos. Sim. Ia lá para o Amazonas também, eles tinham um grupo missionário e tal. E é muito bom isso, mas como a gente sabe, você olha para o lado, tem pessoas aqui na rua que estão morrendo, algumas pessoas que estão em situação muito privilegiada, vamos dizer assim, não tem, enfim, conforto e tal, não tem muitos outros tipos de problemas, mas que estão morrendo sem Cristo, né? Então, eu conheço, pela misericórdia de Deus e pelo trabalho que a gente exercia na Operação Mobilização, conheço 90 países, alguns deles com 10 vezes visitando, tratando de missões aí nesses lugares. Então você percebe que essa multidão que vai desesperadamente caminhando pelas ruas, todos os dias, em qualquer lugar do mundo, são pessoas que não têm essa esperança que eu e você temos, né? E essa esperança que só Deus pode dar pra gente. Isso é algo sobrenatural. Isso aqui você não aprende na universidade. A universidade é muito importante para que eu e você possamos ter base de transformação da sociedade. Mas sem o caráter, toda base que você tem de formação não vale nada. Era o que Paulo sentia quando ele olhava essas coisas. Me lembra uma vez você contando um pouco dessa história aí dessa moça, né? Eu estava com meu filho no shopping, e era final de ano, todo mundo vai para o shopping fazer suas compras. Meu filho tinha o quê? Uns 7 aninhos. Ele olhou para mim e falou: pai, imagina toda essa gente entrando na igreja. Quer dizer, a moça teve a visão do pessoal caindo no abismo. Meu filho, ele teve uma visão de que imagina toda essa gente fazendo fila para entrar na igreja. Isso é possível? Eu não sei. Vai depender muito do povo de Deus. Nós temos que proclamar. Temos que testemunhar isso em todos os níveis. E se for para realmente um dia pegar uma sacola, jogar nas costas e ir lá para um campo missionário, não sei onde, num lugar distante, tudo bem. Tudo bem. Mas você pode e deve fazer aí na sua casa, às vezes. E essa tem uma palavra muito em moda já há alguns anos, não é de hoje, mas há alguns anos, que é a tal da palavra transcultural. E quando a gente começava a falar em transcultural, eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender a falar suali, eu preciso aprender a falar indonésio, eu preciso aprender a falar japonês. Mas transcultural não é... Outro dia nós tivemos uma entrevista com alguém, e se você está nos escutando, você entra aí no nosso hall lá, você vai achar. Mas falamos sobre isso, quer dizer, transcultural, tá, mas o que você entende por transcultural? E realmente, você é um professor, você tem uma classe, você tem que saber o que você vai falar para aquela classe. E depende das pessoas que estão sentadas nos bancos, é uma conversa. Na igreja, nós somos pastores, nós pregamos, de repente começa a mudar o tipo das pessoas que estão sentando nos bancos, as suas referências,
os seus traços culturais, nós temos que saber comunicar. Exato. Então, transcultural envolve você estar preparado para isso. Você teve 90 países, imagino, cada um com a sua idiosincrasia, seus detalhes, né? Então, eu creio que só aqui no Brasil, quantas culturas nós temos, subculturas nós temos da cultura brasileira. Se você vai para os ribeirinhos, uma forma de ver o mundo que eles têm, que é totalmente diferente da nossa. Eles estão buscando um Deus, assim como nós buscamos a Deus. Mas não está pensando em ter um Volvo XC90. Ele não está nem aí para isso. Né? Talvez um motor Volvo para colocar no barco dele. E às vezes, né, eu fiz o meu doutorado sobre a ocidentalização do evangelho na Ásia e o impacto nas igrejas. Quando você trabalha esse assunto, você vai ver que muitas vezes missões se tornou imposição de uma cultura sobre a outra. Não o discipulado que Deus pede para que eu tenha em qualquer lugar que eu vá. Por quê? Porque o evangelho é uma novidade de vida. É uma notícia nova que aconteceu. E aí nós levamos uma notícia que tem a ver com a minha cultura, tem a ver com a minha história, tem a ver com o meu passado, tem a ver com a história do meu país, tem a ver... Aí você vai voltando, você vê que você tem muita coisa que você hoje pensa, que você hoje sente, que tem a ver com os hábitos que foram construídos em nós, pelas nossas famílias, pelas escolas que nós passamos. E às vezes são hábitos que nem são da nossa cultura. Um missionário deve ter um olhar assim cuidadoso para perceber onde naquele grupo que ele está chegando, como que ele pode passar, porque o evangelho é universal, né? Você é pecador, está condenado ao inferno e o Senhor Jesus pagou o teu pecado. Pronto, isso é o basicão. Mas você tem que ter um olhar crítico, olhar e falar, o que eles precisam? Um livro que me marcou muito, não se fala nesse livro mais, se chama Fator Melquisedeque. Sim. É pena que não se fala mais desse livro, mas eu gosto demais, tanto o Totem da Paz, como o Fator Melquisedeque, do mesmo autor, Don Richardson, acho que é, né? Don Richardson. Acho que é isso mesmo. E muito bom. E o Fator Melquisedeque é interessante que ele fala, ele entrou numa cultura e de repente... Eu lembro da história que ele pregou num lugar e ele viu que não tinha retorno na pregação, até que viu que o pessoal ficou apaixonado e era por Judas. Porque no caso deles, o macho é o cara que trai os outros. Então, como é que eu vou pregar para uma sociedade onde o herói não é Jesus, é Judas? Para você ter uma ideia, hoje, você tem gente que vem para o Brasil plantar suas empresas aqui. Eu dei aula para executivos de grandes corporações, como Cargill, Nortel, a própria Merck, né, os diretores, na área de comunicação cultural. Porque o pessoal chega aqui, eles vêm com cartas de crédito, vêm com todas as garantias bancárias para fazer um bom negócio, mas eu preciso ter olho no olho, eu preciso levar o cara para tomar um café, almoçar, jantar, porque nossa cultura é uma cultura que tem a ver com confiança. É isso que me dá esperança, o negócio de IA. O pessoal fala de IA e fala, mas não vai tirar o face-to-face. Não tira. Inclusive, a igreja é corpo. Sim. Né? Mas o que eu estou dizendo aqui é que cada cultura ela tem o seu jeito de se comunicar. Por exemplo, a gente se comunica pelos olhos, pelo jeito da tua face. Expressão. As expressões não verbais, elas são tão importantes e comunicam muito que outras culturas não comunicam, porque não tem as expressões não verbais. Então, quando você está numa cultura e não observa determinadas coisas, você pode perder negócio. Eu escutei uma história antiga, eu não sei se é só uma história, eu acredito que é fundamental. Eu não lembro quem que é o missionário, que disse que quando chegou na Índia, ele pregava num determinado lugar, não tinha retorno nenhum. E um dia ele já estava a ponto de desistir, achou que ia ser o último, ele fazia os convites e tal, tinha uns lugarzinhos lá. E a história é mais ou menos assim, eu posso estar falhando, talvez você conheça melhor do que eu. E ele disse que um dia ele passando, ele viu que uma pessoa estava com uma expressão de dor, sentado lá no chão e tal, e ele olhou e o cara estava com o pé inflamado e tinha um strep, alguma coisa no pé.
E a pessoa, né? E ninguém dando bola para ele. E ele tentou puxar com a mão, com a unha, não conseguia. E ele foi com o dente e tirou aquele strep. Essa é a história que eu escutei. Desse tamanho eu estou passando do jeito que eu recebi. E, bom, aí quando chegou a hora da reunião, que ele tinha dito que seria a última, ele sentou no banquinho lá e de repente começou a chegar gente. Porque na cultura hindu, a boca é um dos lugares mais santos, se não o mais santo do corpo humano, e o pé é o lugar mais imundo. Aliás, isso para nossa cultura também o pé é o lugar imundo. E alguém que tinha coragem de pôr a boca no pé de outra pessoa para ajudá-la a sair do sofrimento, isso era uma coisa admirável. Eu queria escutar mais sobre isso. E foram lá. Quer dizer, você está na cultura, você às vezes nem tem noção e está ali um caminho para algo que nem despertava interesse. Né? Então, você vê que em todos os ramos, se você pensa hoje que business as mission, são os negócios, missões através dos negócios. Se você não sabe tratar com culturas diferentes, você perde milhões de dólares. Eu conheci pessoas aqui no Brasil que perderam milhões de dólares por não respeitar a cultura do outro. Eu conheço pessoas fora do Brasil que vai negociar com árabes e não conseguem, porque não conseguem respeitar o horário, os feriados. Acha que tudo... Até o tom de voz, né? Fala alto, fala baixo. Tem culturas que são monocrônicas. Eu faço uma coisa por vez. E ponto. E são culturas como a nossa, que é policrônica. Eu faço várias coisas. Eu estou aqui, mas já estou pensando em determinados negócios que eu tenho que fazer ainda hoje. Entendeu? Então, tem gente que funciona pelo relógio, culturas que funcionam pelo relógio, culturas que funcionam pela amizade. Aqui no Brasil, se eu estou no meu escritório, lá no meu gabinete, e chega alguém que eu amo, independente do que eu esteja fazendo, que seja importante, talvez até mais importante, para mim o relacionamento vem primeiro. Então, quando você está fazendo a obra de Deus, isso aqui também está acontecendo. Não importa onde você vá, você tem que primeiro conhecer qual é a cosmovisão daquelas pessoas. O que eles entendem por Deus, o que eles entendem como é o ser humano, os papéis sociais. Porque às vezes a gente atropela tudo isso por uma verdade que eu aprendi na minha cultura, que não é nem bíblico. Sim. Então, o que eu vejo nessa questão transcultural é que muitas vezes a gente atropela as culturas das outras pessoas, ofende as outras pessoas, tentando mostrar uma verdade que é só nossa. A gente não entende eles. Por exemplo, muito do que acontece em missões, você vê pessoas viajando para um outro país que nunca teve uma experiência como essa. E chega lá, ele entende o evangelho dele, né, como uma coisa que aquele povo precisa entender. O evangelho ele tem muito a ver com a tua cultura. Ele ultrapassa as culturas. Agora, é inegável que o evangelho modifica algumas questões. Total. Né? Porque acho que foi o Haroldo da Palavra da Vida, não lembro quem, que uma vez esteve numa tribo indígena e estava na cerimônia de enterrar um bebê junto com a mãe que tinha morrido. E porque era costume que se no parto a mãe morre, o filho é enterrado junto, vivo. Exato. E foi resgatado e tal, esse menino, eles conseguiram, mas é complicado isso. É complicado, porque você está interferindo na cultura daquele povo e para fazer isso você tem que ter as ligações. Sim. E você tem que primeiro entender qual o significado daquilo para depois você trazer um Deus que trabalha esse significado. É o que os indianos disseram para mim, os teólogos, quando eu fui falar sobre reforma, fui falar sobre uma série de temas. Teólogos cristãos ou teólogos hindus? Cristãos, evangélicos. Certo. E eles diziam para a gente, Humberto, a gente não quer nenhuma teologia que venha de fora. A única teologia que nós gostaríamos de praticar é a teologia dos apóstolos. O credo dos apóstolos. Olha só. Olha que coisa interessante.
Por quê? Porque nós queremos um Cristo que lide com a nossa dor, que caminhe no meio da rua conosco, que veja o que a gente viu. Inferno para nós já vivemos. Que coisa, hein? Preguem as boas novas, eles falavam para nós. Porque as boas novas, ela muda a gente. Ela faz a gente se sentir digno. E nos levanta para ter atitudes de mudança, não somente nossa, mas do entorno de onde nós estamos. E se você vai para a parte sul da Índia, e é diferente totalmente da parte norte. Porque aqui você vê a influência do cristianismo. Certo. E o cristianismo, ele não somente te leva para o céu, mas ele te faz uma testemunha do que está acontecendo na tua vida, no teu entorno. E isso muda o caráter. Por exemplo, se eu sou um profissional, muda meu comportamento. Onde quer que eu vá, sair da minha cama, eu estou fazendo missões. Esse é o conceito que eles têm hoje da obra missionária que precisa para a Índia. Eles acham que eles mesmos... Isso, teólogos hindus, nascidos na Índia, nascidos na Índia. Não de religião hinduísta. Por isso que eu estou te dizendo que teve muitos indianos que foram levados por missionários para fora. Fizeram... Oxford, sei lá onde, foram estudar onde? Exato, teologia. Na Inglaterra, fizeram nos Estados Unidos e tal. Mas o que eles pegaram? Pegaram conceitos culturais que estavam nos livros, que estavam nas aulas, e levaram para lá. E você não vê aquela mudança, aquela transformação que o Senhor ele propõe para uma pessoa. Porque eu estou reproduzindo os pensamentos de gente que tem uma cultura e que pensa via o filtro dos olhos, da mente, do coração, é a sua própria cultura. Então, quando eu vou para um país qualquer, tipo Irã, eu estive no Irã, e não é fácil você ser um cristão no Irã. Ainda tem uma certa tolerância na sociedade, porque a sociedade iraniana, antes dos ayatollahs, ela era tolerante. Tinha judeus, tinha cristãos lá dentro e tal. Hoje não. Não existe essa tolerância. Você anda na rua com a impressão de que alguém está te olhando. E provavelmente observando. Não é só impressão. Não é só impressão. Eu tive em lugares que até o prefeito me convidou para uma conversa, né? E queria saber o que eu estava fazendo na cidade. Rapaz! Queria saber o que eu estava fazendo na cidade e tal, que eu era um brasileiro ali, que eu vim visitar algumas pessoas. Quem eu vim visitar? Você trabalha para o Mossad? Não. Não chegou nesse ponto, senão você não estava sendo entrevistado. Não. E, na época, eu creio que era Ahmadinejad, que era o ministro, sei, né, sei. lá. Então, a gente viu que tudo que você faz, você tem essas observações. Como é que você lida com a segurança? Como é que você lida com religiões diferentes? Como é que você lida com pessoas locais sem deixá-los passar por perigo? Eu tenho um amigo pastor que ele trabalha em Minas, numa cidade, e tem lá uma comunidade, eu não sei qual que é a cidade, não lembro agora, mas uma comunidade, e uma vez o chefe do tráfico, e a igreja dele era na entrada do local, o chefe do tráfico chamou ele. E ele chegou lá e falou, olha, pastor, é o seguinte, teve aqui uma missionária, ela veio aqui e profetizou que daqui a uma semana estarei morto. É verdade? Ele falou para mim assim, 2 pistoleiros na porta, os caras com as armas penduradas, o chefe sentado ali falando comigo, perguntando se que a mulher tinha profetizado para ele que ele ia morrer uma semana e que eu ia dizer para ele. Ele mal conheceu, o cara só sabia que ele era pastor, enfim. Então você está falando desses perigos e questões culturais, mas não precisa ir lá na Índia, né? Não, como você já tinha falado antes. De repente você está aqui numa comunidade e ele falou, eu falei, e aí? Eu falei, eu fiquei orando o tempo inteiro, sabia o que eu fazia para correr, não tinha para correr. E daí eu fiz o meu comentário, entendendo que só Deus sabe os planos e tal. Aí falou, daqui a uma semana a gente conversa. Ou então, não. Você tem hoje, né, quando se trata de missões transculturais, a gente precisa saber com que agência você vai trabalhar.
Tem isso, né? Eu tenho um cuidado muito grande, porque eu estou dando uma preciosidade que é um obreiro nosso, que se preparou, que estudou a língua, que está indo com todos os conceitos de missão transcultural. Eles teve cursos sobre isso. Então, eu estou dando para alguém tomar conta por mim. Então, uma agência missionária, ela precisa me dar a segurança de que ela está observando todo o projeto daquela pessoa. Se ela entende o projeto daquela pessoa como um projeto da minha igreja também. Certo. Já, afinal, vão ser parceiros. Então, eu ponho todo mundo sentado numa mesa como essa aqui e cada um tem responsabilidades e tem direitos. Qual é o direito da igreja e a responsabilidade da igreja? Qual o direito da agência e a responsabilidade da agência? Qual o direito do obreiro e a responsabilidade dele para com a agência e para com a igreja? Está todo mundo de acordo? Tá, então assina aqui. Então nós temos um acordo entre as partes. Mesmo assim não é fácil. E aí vem essa coisa da segurança que nós estamos conversando aqui. Eu faço até perguntas. Escuta, qual o programa contingente para situações de perigo num país? Quem toma a decisão de que o obreiro tem que voltar ou vai ficar? E aí é um momento tenso para os pais, porque eu também chamo os pais para escutar essa conversa. Muitos pais acham que vai voltar numa boa. Nós já tivemos casos de morte no campo. Nem tudo dá certo. E quando uma pessoa assume um trabalho, um chamado missionário, ele tem que levar em consideração os perigos. Tem que levar em consideração que eu não estou indo para um lugar que todo mundo vai botar uma banda lá para tocar, porque eu cheguei. Eu vou ter dificuldades. Vou ter dificuldade na minha língua, vou ter choque cultural, porque aquela cultura é diferente, os papéis são diferentes, a cosmovisão, como nós estávamos falando aqui, é totalmente diferente, como eles veem as coisas é diferente. Então, as pessoas vão sofrer, pelo menos durante um ano, no mínimo, para se encaixar depois, e muitas vezes nesse um ano, a pessoa volta. Porque ele foi muito frustrado em imaginar que eles seriam bem aceitos, quando, na verdade, a minha cultura é totalmente diferente. Aí eu vou ficar do lado daqueles que são mais parecidos comigo. Certo. Só quero andar junto com gente que pensa como eu. O que vai criar uma barreira. Cria uma barreira. Que não é o seu objetivo, propriamente. Se você vai lá para trabalhar em negócio numa empresa, tudo bem. Você trabalha só com aquela empresa, acabou. Mas se você está lá com objetivo missionário, é completamente diferente. Então, tinha gente que... nesse treinamento transcultural que eu dava para executivos, para CEOs, né, de grandes corporações, esses CEOs me diziam assim: puxa, eu venho aqui para o Brasil, trago aqui um bocado de conhecimento, quero treinar o meu pessoal para daqui a pouco eles estarem produzindo algo diferente, com valores diferentes, e o pessoal não anda. Aí eu perguntava para ele: você vai lá na cantina do teu andar, onde o pessoal... Pega o bandejão e senta do lado do cara. Onde o pessoal toma um cafezinho. E ali no cafezinho, eles estão falando de futebol, eles estão falando da família deles. Eles começam o dia negociando informações importantes para você. Vai lá. Bate nas costas do brasileiro, que ele vai dizer: pô, o chefe é meu amigo. Eu lembro que eu trabalhei numa multinacional, estágio, no tempo de ensino médio. E eu chegava no prédio, na multinacional, tinha um salário bom e tal, não sei o quê, mas tinha um elevador dos executivos. Uma vez abriu a porta, eu não sabia, tinha acabado de chegar, e aí eu entrei no elevador, os caras, né? E depois que eu saí, alguém falou: como é que você entrou naquele elevador? Não tinha placa, né? Porque a cultura da empresa não permitiria uma placa exclusiva para executivo. Mas todo mundo sabia que aquele grupo, daquela determinada... Não vou falar porque eu não estou aqui para falar mal de empresa. Mas aquela sociedade, a cultura é a seguinte: aqui você não entra. Nesse elevador tão executivo, você não entra junto. O que para nós brasileiros é completamente diferente, né? Quer dizer, quase sempre.
Então, se você vai trabalhar com uma cultura árabe e não conhece como é que eles usam o tempo, E não por respeita exemplo, isso. se você não gosta de chá, mas eles te oferecem um chá, e na tua cultura você é muito sincero para dizer eu não gosto de chá, você está ofendendo. Ou cruza a perna mostrando a sola do pé esquerdo. Exatamente. Qualquer coisa parecida. Exatamente. Então tem tanta coisa a nível transcultural e muita gente não dá valor a isso. Ah, não, eu vou com o poder do Senhor, eu vou fazer a obra acontecer. E não é assim. Sabe por quê? Eu tenho um princípio que eu falo que os amigos de Jó foram muito bons enquanto eles estavam quietos. Quando abriram a boca para falar, só falaram besteira. Então a gente falava, Deus me dá a palavra, mas Deus também dá o silêncio, sabe? Exato. E a gente tem que entender que aquelas pessoas também estão procurando verdades. Por exemplo, vamos voltar no assunto do Ribeirinho. Você chega lá, o Ribeirinho, está lá, um grupo pequeno e tal, e eles têm as suas preocupações. Claro, ele não está preocupado. Para ele seria ótimo uma geladeira. Alguns deles talvez nem estão pensando nisso, não tem energia, não tem nada ali, né? Mas como é que você identifica ali os anseios de um grupo desse? É no papo mesmo, é sentando no toco? Olha, geralmente quando eu vou para os ribeirinhos, eu levo uma equipe Disciplinar? Disciplinar. Então eu tenho empresários, eu tenho os profissionais, tenho profissional da saúde, profissional do mercado, eu tenho gente que tem uma visão aguçada sobre negócios, que são crentes. Aquela história do açaí, de repente, pode ajudar eles, ou castanha, qualquer coisa assim. Chegamos lá, tinha gente já pensando nisso. Criar uma refrigeração para esse pessoal colocar a produção do açaí, que é muita. E aí, até esperar o barco chegar, que leve tudo aquilo para o centro. Eles vão ganhar dinheiro e vão investir dinheiro. Então, a ideia não é só ganhar o dinheiro. Mas como um cristão, como é que eu posso prosperar a vida daquele pessoal? E eles verem que isso é parte da vida de um cristão. Amar o próximo como a si mesmo. Porque aqui tem gente repartindo, futuramente eles podem estar repartindo lá também. Por isso que não dá para a gente pensar em missões hoje como só aquele cara que sai daqui e vai para o outro lado. Você pode ir para o outro lado fazer negócios. E chegar lá no outro lado, ter toda a condição de fazer negócios sérios, justos, sem corrupção. Isso faz parte do foco e dos objetivos missionários. Exato. Claro que a palavra nunca vai ficar em segundo plano, eu sei disso. Até pela prática, né? E outra, exatamente, a prática, ela leva as pessoas a ficarem curiosas sobre você, o que você crê. É a história do homem lá com a boca no espinho no pé do outro. Exato. Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou cristão sem mostrar o Cristo. Mostrar. Não é uma camiseta escrita. E não é uma camiseta escrita, não é um curso teológico. Porque eu não sou, muitas vezes, aquilo que eu ensino. Eu sou aquilo que eu pratico. Certo. Então, você tem muita gente, até erudita, pregando hoje, mas você não vê transformação. Nem na própria vida, né? Não estou aqui criticando nada, mas o que eu estou dizendo é que você não é aquilo que você ensina. Você é aquilo que você pratica. Porque as pessoas estão vendo, estão ouvindo. E aí, isso aí chama... Eu acho que quando o Senhor fala que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de fazer discípulos. Fazer discípulo não é um programa. Sim. É você entregar a tua vida na mão do outro cara lá para ele ver, estudar, entender o Deus que você tem no caminho. Eu não sei, pastor, e se você pensa desse jeito também, mas assim, eu vejo às vezes que hoje se criou muitas técnicas, pasteurizou algumas coisas, foram criadas para diversas coisas. Então, por exemplo, eu tenho assim... por mim, pela idade que eu tenho, eu não gosto muito do termo plantar igreja, porque plantar igreja me parece que eu pego... eu entendo, não brigo, não discuto, mas não é uma coisa... Porque eu entendo assim, você é um cristão, tudo bem, você faz uma reunião de oração na sua casa, convida os vizinhos para vir, né? Você faz lá um culto de ação de graças e convida os vizinhos e tal.
tudo bem, eu acho que é isso, é por aí. E você vai caminhando. Claro, sou pastor, então eu estou numa idade que penso que quando chegar a minha aposentadoria, eu sigo a máxima de um amigo meu. Na Igreja Presbiteriana nós temos uma carteirinha de pastor. Então ele falou assim, a carteira eu devolvo para o presbitério, mas o cajado só entrego para Jesus. Então eu gosto, o cajado eu só entrego para Jesus. Se é com 100 anos ou se é no ano que vem, não interessa. Então, mas se eu vivo, e é isso, indo pelo mundo pregar o evangelho, não é subir no caixote. Não necessariamente, pode subir no caixote, não estou ridicularizando, estou dizendo, mas você vivendo, as pessoas olham para você. Eu, logo que fiz 60 anos, eu não tinha ainda carteira para descer do ônibus pela frente. E eu chego para o motorista e, normalmente, como aprendi na minha casa, qualquer um, e ensinei meus filhos, o senhor pode parar no próximo ponto para mim, por favor? Um dos motoristas foi muito engraçado, porque quando eu falei para ele assim, o senhor faz favor de parar no próximo ponto, ele olhou para mim, dirigindo, e falou, o senhor é político? Porque não acredita que alguém pede por favor hoje em dia. Então, às vezes, nos pequenos detalhes da minha vida, no respeito ao próximo, na prática do amor, no tirar a camisa e dar pro cara, se for o caso. Não estou dizendo que é isso que é o evangelho só, mas tem hora que é. Exato. E assim, eu vejo que as pessoas, elas querem sinais de amor. Precisam. Estão necessitados de principalmente num mundo como esse. Se você estuda um pouco de geopolítica e vê para onde o mundo está indo, você vê o que a tecnologia está fazendo na cabeça das pessoas hoje, né? Separando famílias e tudo mais. A pandemia foi uma cacetada, não falo a verdade. Nós tivemos muita gente morrendo dentro de casa, sozinhos, né? Eu até me lembro que eu preguei entre a solidão e a solitude, a diferença das duas coisas e tal. Mas eu fiz uma pesquisa na época, muitos idosos morreram dentro de casa sozinhos. Estavam acostumados a viver com os filhos, estavam acostumados a viver com o seu cachorrinho, levar o seu pet para dar uma saidinha. Sentava na praça, jogava xadrez com o outro. Jogava xadrez com o outro, via os netinhos. E essa gente perdeu tudo isso naquela época. Né? Então, como é que nós lidamos com essa realidade cultural, né, que as pessoas estão passando? Me lembro que nós tivemos uma líder de uma comunidade que ligou para mim durante a pandemia. Pastor, tem muita gente morrendo aqui na nossa comunidade. Que coisa, hein? Dentro de um barraco com 8 pessoas. Jovens, adolescentes, você tem os pais, tudo morando ali e não podem sair. E estão infectados. Pastor, a gente não tem material de higiene pessoal. Que coisa. Então, a igreja, ela passa a ser esse agente de transformação naquele lugar. Porque as pessoas começam a ver o comportamento nosso, o amor que a gente tem. Quando eles definirem qual é aquela igreja, eles não vão definir pela doutrina, pela denominação. Certo. Eles vão definir pelo amor que aquela igreja teve, pela característica de Cristo que há na liderança, que há naquelas pessoas que vão até aqueles lugares. Eu tenho um projeto chamado lá na nossa igreja, chamado Hands in Action, Mãos em Ação. Certo. E a gente vai a cada 2 meses para dentro de uma comunidade. E aí, naquela comunidade, a gente procura uma igrejinha pequenininha que queira receber a gente. São 80 pessoas que vão em ônibus. Muitas vezes é maior do que a igreja. Exatamente. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente escolhe igrejas que realmente tem que ser um farol naquele lugar. E não é. Por causa do seu tamanho, da sua necessidade, da falta de recursos e tudo mais. A gente vai lá, leva os nossos biombos, divide aquilo, fica tudo apertadinho ali e a maioria vai fazer evangelismo nos barracos. A gente encontra pessoas doentes dentro dos barracos. E eu levo os médicos lá. Uma experiência com a ajuda diaconal de uma igreja que eu pastoreei foi de caiar uma casa. Exato. Que era insalubre. Então, quando você chega e vê a realidade das pessoas, as pessoas não querem lá, não, porque você tem que se arrepender. Isso vem no caminho. Mas, em primeiro lugar, aquelas pessoas,
Quando elas são atendidas, teve um médico que olhou para uma senhora e falou: puxa, essa senhora está com infecção, pastor. Posso consultá-la? Eu falei: por favor, a senhora deixa? Não, por favor e tal. Aí ele atendeu aquela senhora. A importância de montar uma boa equipe. Levou essa mulher para o hospital, internou essa mulher, porque estava morrendo. E, de repente, quando ele volta com essa mulher para casa dela, depois de uma semana, a minha pergunta foi: será que essa mulher não viu Jesus? Uhum. Isso não mesmo. É questão de ouvir Jesus. Será que ela não viu o que Jesus pode fazer por ela? Porque, de repente, ela estava reclamando: pô, tem tanta igreja aí, por que ninguém olha para gente? Por que Deus não vem até a mim? Aí, de repente, bate lá um médico e diz: puxa, eu vim aqui por causa de Cristo. É isso. Você está entendendo? Quando a gente fala de missões, nós estamos falando disso, de uma vida cristã normal, onde você tem o tempo para você ganhar o seu dinheiro, mas você tem o tempo para servir o próximo. Isso é o verdadeiro uso dos talentos, né? Exatamente. O que Deus dá para nós. Pastor, meu tempo está terminado pelo que eu se propõe, né? Mas eu quero agradecer já. Quero agradecer muito esse papo. Acho que tem muita coisa para a gente conversar. Eu vi lá na sua... tem uma fichinha, né? E tem umas coisas boas para nós conversarmos aí também. Mas eu quero agradecer. Eu acho que aqui a gente faz mais uma vez, falando para quem nos escuta, que nós todos temos missão. Não precisa ir lá na OM e se inscrever na OM, ou no Andes, ou na Shekinah, sei lá, qualquer das muitas, sim. A junta de missões, tem na Igreja Batista, tem na Igreja Presbiteriana, na Igreja Metodista, você tem, provavelmente, eu não sei, mas os luteranos tem também. Então, você não precisa, você seja um cristão na sua casa, que é o lugar talvez mais difícil, porque todo mundo te conhece na sua casa, no seu serviço, no seu time de futebol, na sua escola, como professor ou como aluno. Seja um cristão. Eu penso que essa é a grande mensagem que temos. Agora, procurar esse preparo, esse conhecimento, para não dar essas cabeçadas e não levantar uma barreira em vez de abrir uma porta, né? E eles pensarem, né? Eu acho que você precisa pensar, para que Deus te deu toda essa formação que você tem? Eu creio que hoje, né, como nós começamos o nosso papo aqui, falando que missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser, é sinal de que a tua vida, ela começou a ter uma transformação pessoal aqui dentro. Quando você veio para Jesus, mudou tudo aqui. A forma de você ver, a forma de você sentir, a forma de você... E aí, quando você entende os 2 maiores mandamentos que o Senhor deixa na palavra para nós, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, você tem como ajudar. Você tem como se envolver. Você tem como fazer isso. E essa é a tua missão. Não é um programa. É isso aí. É você. Tá bom. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença, pastor. Você que nos escuta, então, nós agradecemos muito por você mais um momento estar olhando. Temos aí o nosso programa, o nosso podcast, está sempre aí disponível. Tem diversos temas. Olha lá, visita, escolha, escute, né? E aplique. É importante, vida e fé. Você crê no Senhor, na sua vida, mas sempre para a glória de Deus, claro. Mas Deus nos dá inteligência e os privilégios todos para nós melhorarmos nosso trabalho. E até o nosso próximo programa. Toda semana um programa novo está no ar. Deus te abençoe.